A única coisa que eu tenho consciência, Boff, é que a relação que eu tenho com você, a relação que eu tenho com outros companheiros da igreja, que eu tenho com padres, que eu tive com que eu tive com Dom Cláudio Umes, que eu tive com Dom Angélico, que eu tive com bispos no Acre, bispos em Dom Paulo Rondônia, Evaristo, Dom Machado Dom Evaristo Arnes, Dom Luciano Mendes, e com milhares de movimentos sociais, é que me fez ser o que eu sou. Eu digo sempre o seguinte: olha, eu sou o resultado do grau de consciência da sociedade brasileira. Na medida que a classe trabalhadora vai evoluindo, na medida que o povo vai compreendendo, na medida que os humildes vão conseguindo enxergar, eu vou conseguindo enxergar. Até porque eu não quero ser nada de mim mesmo. Só tem sentido eu ser alguma coisa se eu for a extensão daquilo que pensa a sociedade brasileira. Eu fico muito orgulhoso, sabe por quê? Eu aprendi algumas coisas importantes com pessoas como você. Eu aprendi a superar o preconceito da pequenez. Você sabe que o trabalhador urbano, o trabalhador rural, às vezes ele está conversando com alguém que tem uma formação melhor, a gente se sente acanhado, a gente tem vergonha porque não conhece todas as palavras. Às vezes, eu lembro que eu falava menos laranja, menos gente, sabe? Uma vez o Paulo Freire, eu queria fazer um curso de português, porque eu achava bonita aquelas pessoas que falavam difícil, que falavam palavras que ninguém entendia, mas eu achava bonito. Aí o Paulo Freire falou para mim: Lula, você não precisa fazer curso de português. O importante é você saber se o que você está falando as pessoas estão entendendo. É isso mesmo. Se entenderam o que você falou, está de bom tamanho, continue falando a linguagem que você tem, sabe? E vai evoluindo junto com o povo. Isso me deu muita força para não me sentir pequeno diante de ninguém. Por conta das conversas contigo, com o Frei Beto, com tanta gente boa, sabe? O PT não existiria do jeito que ele existe se não fosse as comunidades eclesiais de base. O PT não existiria se não fosse a teologia da libertação. Possivelmente as pessoas que moram no centro do Rio, no centro de São Paulo, não percebam isso. Mas eu que viajei o Brasil inteiro, sabe, do Iapoque ao Chuí, para construir esse partido, eu sei o que era o valor de um padre progressista numa cidade pequena. Eu sei o que era, sabe, alguém ligado à igreja que participava de uma comunidade, que era o primeiro embrião. Não é que eles eram do PT, era o primeiro embrião de um espaço para a gente se reunir. Sabe? E aí, acontecendo com as greves, quando a polícia fechava o sindicato, era a igreja que abria a porta para a gente, era a igreja que fazia, sabe, movimento de solidariedade, que arrumava. Quando eu estava preso, eu comia porque a igreja mandava comida para mim na cadeia, porque senão era uma comida que era quase que impossível a gente comer. Então, eu acho que eu sou isso. Eu sou o resultado disso, e também eu acho que eu me transformei por causa da generosidade de Deus. Eu digo sempre o seguinte: Deus foi muito generoso comigo, porque sair da onde eu saí e chegar onde eu cheguei só pode ter a mão de uma coisa superior. Eu nunca acho que isso é mérito pessoal. Isso é uma coisa que aconteceu na minha vida, e só pode ter a mão de Deus nisso. Ou seja, e o que eu queria, na verdade, você sabe quando as pessoas perguntam para mim: ô Lula, o que você achou mais importante quando você foi governo? Eu dizia: a coisa mais importante é quando eu ouvia do peão, sabe, ele dizer que ele se sentia presidente porque quem estava na presidência era um igual a ele. Isso, para mim, foi a obra mais extraordinária que eu fiz. Fazer o povo descobrir que ele estava governando o país, estava dando influência. E depois a ajuda tua, a ajuda do Frei Beto, a ajuda de tanta gente espalhada por esse país afora. Eu lembro o primeiro dia que nós estivemos juntos. Eu tenho, você não sabe, eu tenho fotografia na cabeça da nossa passagem nos carnavais, lá em Santana do Deserto. Santana do Deserto, isso mesmo. Eu tenho
eu tenho na cabeça o nosso almoço, eu tenho na cabeça a gente na piscina, eu tenho na espetacular cabeça a esse molecada Que brigando. momento Sabe? Então, sensacional. são imagens que ficarão gravadas para o resto da vida. E é isso que conta. Porque Exatamente. sempre que irmão a gente não escolhe. Agora, companheiro a gente escolhe. E os nossos jogos de baralho, que você não gostava de perder, viu, Lula? Os nossos jogos de baralho. Você perdia 2, 3 vezes, jogava as cartas e ia embora. Eu não gosto de perder jogo nenhum. Tudo Então, isso era a nossa amizade. Quero que você saiba o que você representa para mim, sabe? Como cristão, como intelectual, como ser humano, como uma pessoa que valoriza a vida, sabe? Como você valoriza, isso tem muito significado, teve muito na minha vida, na minha formação e continua tendo. Por isso que essa live eu estava com muita vontade de fazer para que a gente conversasse um pouco aquilo que normalmente a gente não conversa, sabe? Porque não tem tempo de conversar. É chato porque a gente é amigo, mas cada um tem muita tarefa, e cada um corre para um lado, corre para o outro, e a gente não tem tempo de se encontrar. Então, é uma alegria imensa. Quero te dizer que é um dos dias mais felizes da minha vida poder estar fazendo essa live com você e conversando, olhando no teu olho, olhando. E você tem uma... Você eu vejo, eu sou mais novo do que você há alguns anos e já estou quase sem cabelo, e você... cabelo tá caindo. E Deus ainda te deu um dom de você ficar parecendo o Papai Noel, sabe? Eu sou o irmão do Papai Noel, viu? Lula, não esqueça desse chale, lembra? Já lembro. Que eu levei para você lá na prisão e ganhei outro logo em seguida, que eu sempre uso. Sempre uso. Agora é o seguinte, olha, eu acho que tem muita gente querendo saber o seguinte: nós estamos vivendo um momento de muita confusão no Brasil. Muita. Inclusive também religiosa, ou seja, nós temos, sabe, não é interferência de político nas religiões, mas é uma rodovia de duas mãos, é interferência também da religião na política. E eu que convivi, Boff, bastante, eu digo que eu sou na política um pouco um filho do movimento sindical, um filho do movimento social, um filho da teologia da libertação, na política federal. Eu assisti televisão, porque não tinha internet, eu ficava vendo televisão, essa que o povo pobre assiste. Essa que o pobre assiste. Então, a quantidade de religiões com canais de televisão, com programa de televisão, e aí vale para a católica e vale para a evangélica também. É isso mesmo. E tem gente séria em todas elas. Tem setor evangélico muito sério, pessoas que efetivamente querem tratar da espiritualidade do ser humano, sabe? Querem tratar Deus com muita seriedade. Deus não é um instrumento de mercado. Sabe? Eu assisti muito, eu ficava horrorizado. Eu ficava as pessoas vendendo milagre. As pessoas vendendo milagre pela televisão. Sabe? Eu ficava pensando, puxa, por que Deus deu tanto poder a esse cara para vender milagre na televisão e eu estou aqui preso? Porra. Porque eu, sinceramente, não conseguia entender. E eles continuam vendendo facilidade. Eu tinha uma história, Boff, que eu contava quando eu estava no sindicato, que era o seguinte. Eu contava o seguinte: o cara pobre, ele está desempregado, aí ele vai no sindicato. Chega no sindicato, ele conta a situação dele para o sindicato, aí o dirigente sindical fala o seguinte: não, meu filho, você precisa, sabe, se organizar, você precisa lutar, porque nós precisamos, sabe, brigar com os patrões, fazer greve, aquele negócio todo. Aí o cara vai para casa e fala: pô, eu fui no sindicato pedir uma ajuda, o sindicato disse que eu tenho que me organizar, que eu tenho que lutar, sabe? Aí ele sai do sindicato, vai na igreja católica, chega lá, pega um padre conservador e o padre fala: oh, meu filho, você tem que sofrer na terra, porque o reino do céu será dos pobres, que é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico fazer não sei o que lá. Não dá esperança para o cara. Aí o cara chega na igreja evangélica, numa dessas aí, da prosperidade, o cara fala: olha, está resolvido. O seu problema é o diabo e a sua solução é Deus. E nós vamos resolver. O cara fala: pô, finalmente encontrei alguém
que me deu uma solução para mim. E eu lembrei, sabe o quê, Boff? Eu lembrava do meu discurso em 82, quando eu fui governador de São Paulo, que eu disputei contra o Montoro e contra o Reinaldo de Barros. Eu chegava nos palanques, juntava muita gente, porque o PT era novidade, e tudo era novidade. E eu falava, se você, sabe, quer votar em mim, pensando que eu vou fazer as coisas para você, não vote. Eu não quero o seu voto pelo voto. Eu quero o seu voto se você tiver consciência política. Não pense que eu vou fazer escola, você vai ter que fazer junto comigo. Não pense que eu vou fazer hospital, você vai ter que fazer junto comigo. É o povo que tem que fazer. Aí eu virava as costas, ia para casa, o Montoro chegava e falava, olha, eu vou fazer escola, eu vou fazer hospital, Chegava o Maluf e falava a mesma coisa. Aí o cara falava, pô, vem aquele tal de Lula aqui, fala, grita e diz que não quer o meu voto por qualquer coisa, que se eu quiser dar meu voto, eu tenho que saber que eu tenho que trabalhar para ele. Aí vem o outro que vai me oferecer tudo sem eu fazer nada. Porra, me desculpa, Lula, mas eu vou votar no que está vendendo facilidade para mim. É uma tendência daquela filosofia que a gente aprende com a mãe da gente, né? A verdade, ela anda a passo de tartaruga. A mentira anda de avião a jato. Né? Porque é muito mais fácil acreditar nas facilidades do que acreditar nas coisas que exigem algum sacrifício, exigem pensar, não é isso? Exigem maturar uma ideia. Eu acho que nós estamos vivendo esse confronto agora. Nós estamos vivendo o confronto, sabe? Nessa religião, essa briga religiosa. Eu até, um dia, pessoalmente, eu vou conversar isso com você. Eu conversei isso com o Papa, que depois eu quero falar com você do meu encontro com o Papa. Sabe? Aí, eu falei isso um pouco com o Papa, o que está acontecendo no Brasil, mas não vou falar nessa live, não. É uma coisa do Papa e eu e você, tá bem? Porque eu sei que você é amigo dele, ele gosta muito de você. E eu falei sobre isso com o Papa. E eu fico pensando, Boff, é que nessa briga que a gente está vivendo, ou seja, há uma deformação, sabe, na formação religiosa da sociedade. Sabe, aquele negócio de você procurar um conforto espiritual, de você ter fé, de você acreditar, mas também você não acredita em fantasia, porque, sabe, Jesus não pregou isso. Jesus não pregou o seguinte, olha, vá na minha igreja que eu salvo todo mundo. Jesus, sabe, o maior sinal que ele deu para salvar a humanidade é ele se permitir ser crucificado sem reagir. Sabe? Então, eu fico preocupado com o que pode acontecer na religião, um presidente da República dizendo eu vou querer ter um ministro da Suprema Corte 100% evangélico. Você não cria as instituições democráticas fortalecendo uma ou outra religião. Você tem que dar liberdade. Quando o Papa Bento chegou no aeroporto, que eu fui cumprimentar ele, a primeira coisa que eu falei, santidade, eu quero que o senhor saiba que o senhor está pisando no solo de um país laico. Que ótimo. Primeira palavra que eu disse para ele. Sabe? Não tive nenhuma preocupação de reconhecer a relação entre o Estado e a Igreja Católica. Fui no Vaticano entregar um documento brasileiro. Como não tive nenhuma preocupação de garantir total liberdade de funcionamento da Igreja Evangélica. Quando quiseram fazer uma lei proibindo falar, sabe, a lei do silêncio, eu fui, sabe, defender a Igreja Evangélica, fui defender os cultos religiosos deles, porque eu acho que eles têm direito. Agora, eu não posso admitir que uma religião queira, por exemplo, acabar com a religião afrodescendente. Uma vez eu estava com a Benedita no Rio de Janeiro e um pastor estava dizendo que era preciso acabar com essas religiões de Umbanda, com não sei das quantas. E eu falei para o cara, você tá parecendo Herodes. Porque nasceu um menino que será o futuro Jesus Cristo, você quer acabar com todas as crianças? Você quer ter direito e não quer que os outros tenham direito? Por que você não aceita a crença que tem um cara de Umbanda? Por que você não aceita? Ou seja, só a sua que vale? Então, Boff, essa coisa que você disse do Estado laico é uma coisa muito importante. E eu queria que você pensasse, junto com outros pensadores, como é que a gente diminui essa raiva religiosa
que vai acontecer um dia no Brasil. Porque o ódio religioso é uma coisa muito grave na humanidade. Sabe? Isso proporciona guerra, proporciona ódio, proporciona miliciano, como nós temos agora. Sabe? Então, isso resultou no governo que nós temos agora. Isso resultou no governo, ou seja, que eu espero e fico pedindo a Deus que, na sua sabedoria, ele consiga fazer com que a cabeça do nosso povo aprenda com a pandemia. Já que o presidente não aprendeu nada até agora, eu espero que a cabeça do povo aprenda. E aí eu te pergunto o seguinte, o que você acha que vai acontecer com a humanidade assim que terminar essa pandemia? Você acha que vai ser, nós vamos ter um resultado melhor? Vamos ter mais humanismo? Vamos ter mais solidariedade? Vamos ter mais companheirismo? Vamos ter mais humildade para perceber que nós não somos nada, porque um vírus está causando um pânico, sabe, na humanidade? Nós que imaginávamos que éramos invencíveis, que não tínhamos ninguém que pudesse conosco, ou seja, nós que desmatamos, nós que poluímos a água, nós que poluímos o rio, nós que poluímos o espaço, nós que poluímos o ar que nós respiramos, nós poluímos a água que nós bebemos, sabe? Ou seja, agora mesmo esse negócio de privatizar a água, as pessoas não se dão conta que a água é vida. E é da responsabilidade do Estado fazer com que a água chegue bem tratada na casa do povo e que ela seja devolvida bem tratada no mar, porque o mar também é vida. Não. O mar também tem vida. Sabe? E as pessoas querem tornar isso uma forma de lucro. Você conhece, moço, algum empresário que vai levar água de qualidade barata na casa de um pobre que mora numa favela, que não pode pagar? Exatamente. A energia elétrica, se a gente não cria, sabe, o Luz para Todos, que levou energia para 15 milhões de pessoas, essas pessoas estavam no escuro abaixo da luz do candeeiro.